Professores, vocês estão preparados para receber alunos com deficiência na sua sala de aula? E as famílias? Vocês estão preparadas para responderem as perguntas dos seus filhos quando eles contam que tem uma criança com deficiência na sala de aula? Oi pessoal, hoje a gente está aqui com a Carolina Videira, a Carola, da Turma do Giló. Ela é fundadora da Turma do Giló e a gente vai falar um pouco sobre um super tema delicado, que é a questão da inclusão no ambiente escolar, né? Então, será que realmente a educação é um direito de todos? Né? A gente sabe, a OMS traz um dado que é para a gente pensar que 30 milhões de pessoas hoje são constatadas com deficiência no Brasil, né, Carola? Isso mesmo. E aí eu queria saber um pouco a sua visão, né, como especialista da área de educação, como que você vê hoje a inclusão nesse universo? Eu acho, Débora, que o assunto, além de polêmico, delicado, ele é necessário. Porque quando a gente está falando de inclusão, automaticamente a gente remete à pessoa com deficiência. Mas se a gente tem um aluno de inclusão, que são os outros alunos? Então a indagação que a gente começa para um sistema de ensino é que a partir do momento que a gente tem uma escola, a escola tem que ser aberta para todos e a gente não pode encontrar barreiras com que deixem crianças para trás. Automaticamente a gente encontra a barreira quando a gente diz que o aluno com deficiência não pode estudar numa rede regular, que ele tem que ser segregado, ou qualquer outra diferença que se encontre dentro da escola com que um aluno não permita acesso igualitário ao sistema de ensino. Sim, é verdade, né? E quando a gente fala de igualdade, a gente está falando não só da relação escola-aluno, mas de todos os pilares que envolvem, né? Então a gente está falando do envolvimento da família, do envolvimento do educador, do aluno, do coordenador da escola, né? Como que é para você essa integração? A educação inclusiva só vai acontecer se toda a comunidade escolar estiver envolvida. Então, uma escola inclusiva é aquela que parte do seu plano político-pedagógico inclusivo. Ela tem que ser uma escola aberta para todos. Todo o corpo diretivo, de docentes, de funcionários da escola tem que ter uma formação e um acompanhamento para poderem lidar com essas questões das diferenças que aparecem dentro das escolas. O assunto tem que ser discutido entre os pares, entre as crianças, entre os alunos, e a família também tem que fazer parte para entender quais são os seus direitos, mas quais são os seus deveres enquanto família de pessoas com necessidades educacionais especiais, para que a educação seja de fato, tenha equidade para esses alunos. Sim. E acho legal você trazer o termo, né? Pessoas com necessidades educacionais especiais. Essa é a terminologia correta de se usar? Sim. Qualquer pessoa pode ter uma necessidade educacional especial, não apenas uma pessoa com deficiência. Por isso que a gente bate muito na tecla de quem é o aluno de inclusão. São todos. Sim, perfeito. E você sabe me trazer um caso, algum exemplo prático para a gente ilustrar aqui na Talk Before? Temos alguns casos, né? Eu falo que todo dia, se a gente for para dentro de uma sala de aula, vão vir estudos de caso. Mas a gente atendeu uma escola de primeiro ano do ensino fundamental, onde uma professora tinha bastante dificuldade com um aluno que estava dentro do espectro autista. Esse aluno, primeiro ano, a gente está na fase de letramento e alfabetização, e a professora não conseguia trabalhar com esse aluno porque ele não pegava o lápis e não fazia nenhuma letra. Mas quando a gente ofereceu para ele, a gente fez uma oferta de canetinha, com a ponta grossa, que tem a facilidade, porque aquele aluno ainda tinha uma dificuldade na pinça, o aluno conseguia fazer a atividade. E a professora achava que ela não poderia deixar aquele aluno usar a canetinha, porque no primeiro ano todos os alunos precisam fazer o grafismo com o lápis grafite. Então é você dar a equidade para quem precisa, porque o objetivo final era a letra. Sim, é verdade. Que é aquela história da escola também precisar adotar o aluno, né? Nesse sentido amplo, e não só o aluno se adaptar à modalidade, à forma que a escola tem de ensino. Exato. Esse é o olhar da escola hoje, que não é inclusiva. Ela quer que o aluno chegue até a escola. E o movimento é inverso. A escola precisa chegar até o aluno. Sim. Você tem alguma referência que seja bacana para o pessoal que está assistindo a gente, de procurar informações sobre isso? Sim, a Lei Brasileira de Inclusão ela é muito clara, a LBI traz todos os direitos e deveres de uma escola, como ela deve se adequar e que tipo de serviço ela deve ofertar para a população.
Os sites da Secretaria da Pessoa com Deficiência também tem muita informação, o próprio site da Turma do Giló também tem informação, e os centros de pesquisa de educação inclusiva, da USP, da Unicamp, da UFSCar, tem vários grupos hoje estudando educação inclusiva e disseminando essa informação. Sim, legal. Tem também o professor José Leon Croci, que é uma grande referência no estudo de inclusão e trabalho com bullying, é bem interessante também, vale a pesquisa, né? E se a gente puder trazer alguns dados ou em questões até de principais desafios, acho que seria uma outra forma da gente ver, né? Também do olhar empático da escola em relação às parcerias possíveis. Eu falo que o maior desafio é dar acesso à escolarização dessas crianças. Quando a gente olha para as pessoas com deficiência no Brasil, só 6% dessa população consegue chegar ao ensino superior. Então o grau de evasão delas é muito alto. Essas pessoas depois não conseguem ingressar no mercado de trabalho, não é porque elas não existem, é porque elas não tiveram acesso à educação. Então isso a gente precisa olhar. Um outro dado interessante é que mais de 90% das pessoas que estão matriculadas na rede pública de ensino, que já faz um trabalho de educação inclusiva, enquanto as escolas privadas deixam muito ainda a desejar. A escola privada também tem que seguir a LBI, também tem que dar educação inclusiva para todos os seus alunos. Sim, quando a gente fala de inclusão, né, não é só relacionada à pessoa com deficiência, como muitas vezes a gente pensa, né? Então é a questão do desenho universal, tem a questão não só arquitetônica, mas atitudinal, acessível, digital. Isso engloba, né, também acho a facilidade dos pais serem envolvidos nesse processo educacional e não criarem barreiras de não se falar sobre determinados assuntos que envolvem a diversidade como um todo. E isso contribui para a quebra de barreiras, até da escola ter mais autonomia, né, sem medo de poder falar e de poder abrir esses espaços para discussões. A inclusão nós somos todos diferentes, o que diz o desenho universal. Se somos todos diferentes, todos temos o direito de pertencer. Então a gente precisa olhar para isso com muito carinho. Eu acho que o maior desafio ainda são as barreiras atitudinais, pela falta de conhecimento das pessoas. Então a gente precisa estar atento. Está todo mundo falando de inclusão e diversidade hoje, é um assunto polêmico e bastante discutido, mas o como fazer? Porque é fácil fazer, é gostoso fazer, é saudável fazer e faz bem para todo mundo. Incluir é terapêutico, né? Então, educar é terapêutico, incluir é terapêutico, então faz bem para todos. Para todos. E para a gente ir fechando, você queria deixar uma dica final para as pessoas poderem aplicar na prática a inclusão? Olha o desafio. O desafio é grande, mas é um convite. Eu acho que eu faço um convite a vocês a terem um olhar empático, a desenvolver o olhar empático, a olhar com empatia. Porque pode ser você, pode ser seu filho. É verdade. Hoje a gente não está numa condição que necessita de tantos cuidados especiais, mas a gente pode torcer o pé, a gente pode adquirir alguma deficiência e pode ser com a gente a qualquer momento, né? É bem tênue essa linha. E agora, Carola, assim, pensando, quem não está inserido ainda nesse contexto, né, de pessoa com deficiência próxima ou algum assunto delicado perto da família, como que a gente vai falar dessa questão da deficiência para quem não tem nada a ver? Se meu filho vem e me pergunta, mamãe, tem um amigo meu na escola, como é que eu falo sobre isso com ele? Essa é uma excelente pergunta, porque também nos remete que a educação inclusiva não é só para dentro de escola, né? Educação inclusiva é para todos. Todos nós precisamos nos educar para incluir a todos dentro da sociedade. Então, uma dica é a própria escola ofertar para os pais palestras explicativas, elucidativas, de como você lida com as diferenças. Assim como a gente fala com as crianças dentro da escola, todas as famílias também precisam dessa orientação para elas poderem continuar educando os filhos de uma maneira menos assistencialista, menos segregatória. Assim a gente vai ter uma sociedade diferente. Muito bacana. E acho que dar atenção aos símbolos que tem na rua, né? Símbolo de acessibilidade, banheiros acessíveis, falar sobre isso com os filhos que não tem problema usar o banheiro de um cadeirante, por exemplo. Coisas práticas também são meios de acesso que quebram tabus, né? Sim. Explicar o que é prioridade, o que é preferencial, dizer que é uma pessoa com deficiência, que isso não é agressivo, essa é a terminologia correta. E perguntar, quando a gente não sabe o que falar, a gente pergunta, como você quer ser chamado? O que você tem?
É, isso mesmo, perguntar não é ofender. Então, muito obrigada, Carola. Excelentes dicas, excelente discussão. Muito importante falar sobre um tema delicado como esse, necessário. Sigam a gente nas redes sociais para acompanhar outras discussões. Talk Before, no Instagram Talk Before Educação. Afinal, somos todos responsáveis, não é mesmo? Talk Before, melhor você antes.